vocês? Nesse ano, inclusive, a gente teve uma série que eu gostaria muito de esquecer, que foi contra a PRG. Esquece essa parada aí. Gosto amargo, né? Gosto Esquece amargo. essa parada aí. Acho que era semifinal, né? Pra gente voltar pro CBLOL. E você disse publicamente, acho que foi num podcast, que você sentiu que eu te abandonei, né? Durante aquela série. Sim. E assim, eu acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Como é que eu posso falar, velho? Em treino tava uma coisa. Em campeonato, naquele momento, eu sinto que tinha muita coisa passando na sua cabeça que não tava te deixando se desenvolver, assim. Eram muitos problemas que fugiam do seu controle e do meu controle, que acabou afetando o seu jogo e a forma de como você liderava todo mundo. Então, eu acho que essa parte, assim, é um argumento bem válido, assim, bem justo para falar. Então, acho que por isso eu senti, assim, que eu tava dando muito de mim, tava forte em todos os jogos e tipo, parecia que nada dava certo e quando tinha você na equação dava certo. Só que nesse momento, tipo, eu sentia que não. Era eu e Deus, assim. Eu acho que esse foi um momento que tanto eu quanto você, né, a gente deu 2 passos para trás, 3 passos para trás para dar 30 para frente e não tava vingando. Acho que esse é um sentimento mútuo, né? Acho que eu ainda mais que você, porque eu fui um split antes, em que o meu AD Carry era o Saci ainda. Aí a gente perdeu aquele split também. Então acho que eu tava num momento que eu não tava realmente conseguindo lidar com tudo que estava rolando. Você sabe, muita coisa que estava rolando. Sim, durante aquela época, muita coisa mexeu muito com a minha cabeça. Eu acho que durante os treinos eu estava conseguindo até meio que deixar tudo isso de lado. Mas acho que na hora onde tudo mais importava, né? Eu realmente dei mole. Isso aí eu bato no peito. É por isso que eu sempre falo no podcast, porra, Revolta, se tivesse feito um pouquinho a mais, talvez a gente, não sei como é que seriam os resultados, é porque não dá pra falar porque não aconteceu, mas eu acho que a gente se sairia bem, com certeza. Agora sim, falando dessa época, como você disse, dentro desse time eu tinha um aspecto mais de liderança, né? Só que você foi sempre um cara muito interessado nisso. Em qual foi o momento em que virou a chave do Titã ser o líder que ele é? Comecei a falar com um psicólogo e buscar as pessoas que eram bons com liderança e com palavras, né? Tipo... Isso foi depois de 2021 ou durante 2021? Foi de 2020 para 2021. Assim, conversei bastante com o Cláudio, né, que trabalha no Liquid hoje em dia. Cara, ele me passou um cara que era absurdo, assim, de psicologia, a forma com que ele falava as coisas. Por exemplo, basicamente, você tem uma apresentação de um amigo seu. O seu amigo teve uma apresentação pífia. Você não precisa ser... Como é que eu posso falar? Você não precisa falar toda a verdade naquele momento, porque aquele momento não é o momento certo. Porque tem muita sensação de emoção, a pessoa tá muito mais eufórica. Tipo, se você for falar a verdade, não vai ser produtivo naquele momento. Mas também você não precisa fazer ela se sentir mal. E eu acho que eu aprendi muito sobre isso nesse meio tempo, de escolher o timing certo para você conversar com uma pessoa. Porque aprendi isso com você também. Que você não gostava que eu falasse na frente de todo mundo, mas quando eu estivesse com você, eu podia falar o que eu quisesse. Então, acho que os timings certos ali me ajudou bastante sobre liderança, sobre falar com cada um. Ainda erro algumas vezes, com certeza, não sou perfeito, mas de uma forma bem mais concreta agora, muito melhor e muito mais fácil. E quando a gente fala de 2020, 2021, eu lembro de uma cena muito recorrente, que era quando você descia as escadas da Game House da Red e ia ajudar o nosso time Academy, né? E assim, ao longo do tempo, na época de in-house, você passava horas e horas e horas e horas e horas fazendo VOD review com pessoas que muitas vezes você nem conhecia, você nem falava direito. Não conhecia mesmo, né? E você já mencionou que você fazia isso, né? Porque às vezes você não teve isso lá atrás. Você sente que isso se tornou meio que uma obrigação sua hoje no cenário?
eu faço mais por um hobby, assim, pra ser bem sincero. Eu acho que eu nunca tive isso, nunca ninguém segurou minha mão e falou, velho, vai, tá ligado? Tipo, é só hora e faz assim, desse jeito, vai ser desse jeito. Antigamente era muito mais difícil do que é hoje, né? Querendo ou não, era muito mais difícil fazer acontecer as coisas. E, cara, tipo, tem muitas pessoas com muito potencial hoje em dia, com tanta vontade de jogar e não tem essa oportunidade. E eu acho que eu sei muita inspiração, assim, para as outras pessoas, ou fazer isso por elas, ajudar as outras me faz me sentir bem, né? Tipo, eu me sinto muito bem ajudando elas, não importa se ela, pro que ela vai usar isso, mas a minha parte eu tô fazendo. Tipo, acho que eu penso assim. O que você acha que você precisou passar por tudo isso e as outras pessoas não? Você estende a mão e facilita o caminho para elas? Pô, comigo, é que assim, as coisas sempre foram muito mais difíceis pra mim, velho. Tipo, questão de ping, questão de monitor, às vezes eu ter que comer no chão, tipo, sempre foi muito difícil, nunca foi tão fácil pra mim. E eu sempre quis dar para as pessoas o que eu nunca tive. Tipo, eu nunca tive muita coisa. Isso é as palavras do meu pai também, né? Tipo, ele sempre fala, tipo, eu vou te dar tudo que um dia eu nunca tive. E eu acho que eu levo isso pra minha vida, tipo, é uma das minhas essências, assim. E eu me sinto muito bem com isso, de ajudar as outras pessoas e fazer com que elas tenham uma oportunidade que eu nunca tive também. Que eu precisei fazer a oportunidade de acontecer, Você sente que você está combatendo injustiça? basicamente. Eu penso dessa forma.